Graça e paz, irmão, da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar a nossa pequena vigília, de oração. Aproveitar esse final de semana abençoado. Quero desejar uma ótima noite, madrugada para aqueles que estiverem acordados, orando a Deus, lendo a palavra. Mas eu tenho mais uma reflexão para falar, irmãos. É tão triste, A gente vê hoje, eu tento escutar aqui na rádio aqui uma programação evangélica, Mas você vê que hoje em dia a maioria das pessoas eles tentam promover a denominação, Eles fazem um culto onde que Deus às vezes opera um milagre e eles atribuem para o nome da igreja, Que foi lá que Deus fez e é lá que Deus faz. E não só lá, várias denominações, Principalmente na congregação, misericórdia. Gosto muito assim da ordem de decência na hora do culto, mas povo muito soberbo que se acha muito, E acho que é só lá que as coisas acontecem. Só que eu orando a Deus, Deus me deu o entendimento que não é a congregação, não é a assembleia, não é Deus de amor, não é adventista, não é testemunho de Jeová, não é a igreja católica, é o Senhor Jesus. Quem opera milagre é Deus, é o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus que faz a obra. Então às vezes as pessoas estão reunidas nesses lugares, mas eles estão com fé em Deus, e Deus pela misericórdia, a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eles não sabem que Deus não habita nesse lugar. Que a palavra em Apocalipse fala o que? Sai dela, povo meu, Para que não caia sobre vós os mesmos flagelos que vão cair sobre ela, a ira do Cordeiro. Porque da religiosidade, irmão. As pessoas mudam, irmão. Desfaz das outras pessoas. Por isso que tem aquela passagem do bom samaritano, que os religiosos da época não ajudaram o necessitado, mas o que não era religioso ajudou. Então, para você ver, quem era ensinado a cuidar, a estender a mão, não estendeu. Então, hoje o Senhor nos ensina a entender que quem faz a obra é Ele, quem cura é Ele. Não importa se você está dentro. Nós não temos a obrigação de estar dentro do salão. Nunca existiu na igreja do Senhor esse negócio de membro, carteirinha de membro. Pode pesquisar na Bíblia. Isso é coisa do homem. Sabe por quê? Para a pessoa saber quantas pessoas que ela tem, para ela poder tirar o dízimo, contar o quanto que ela vai ter no mês, para ela poder pagar as contas e quanto que vai sobrar para ela. Isso aí é uma manipulação psicológica. A pessoa acha que fica contente porque tem uma carteirinha, tem um título dentro da igreja, mas no final o sentido é obscuro da parte daquele que está fazendo isso. E Deus não se agrada disso. Eu aprendi isso, irmão. Eu não sou desengrejado, porque a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós reunidos, em qualquer lugar. A Bíblia fala assim: porventura o homem poderá construir o lugar onde eu possa habitar? O céu é o meu trono, a terra é esse cabelo dos meus pés. Ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, irmão. Entendeu? O homem não tem capacidade. E quando Deus permitiu a destruição do templo, Ele falou que jamais Ele permitiria que construísse de novo. E quando esse templo for construído de novo, não vai ser para Cristo sentar, vai ser para o anticristo, que a Bíblia fala que ele vai sentar no trono e se achar que é Deus, vai se dizer como Deus, Ou seja, ele vai se sentir uma divindade. Mas na realidade o templo de Israel hoje, onde que aconteceu muitos milagres, muitas coisas aconteceram, mas foi, irmão, foi. A Bíblia fala que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, irmão. Aquele que está em Cristo é novidade de vida. Deus não fica vivendo de passado. A gente tem o passado como exemplo de superação, exemplo de tudo que aquelas pessoas passaram naquela época, para nós ter hoje um incentivo de falar, como que está mais fácil, como que a gente tem liberdade. E muitas das vezes nós não levamos a sério para servir a Deus, Então, você vê, eu podia pegar a Bíblia aqui agora, aqui, começar a ler alguns versículos, alguns capítulos,
Mas isso é inspirado por Deus, o que eu estou falando para os irmãos. É um conselho, um aconselhamento, para a gente entender e sair da religião. Não estou falando para você sair da igreja que você congrega, mas se você faz parte de uma denominação, faz a diferença. Mostra para os irmãos que você não tem obrigação de nada, o que você faz é por amor. Se alguém falar que você está roubando a Deus, você mostra na Bíblia que é mentira. Entendeu? Se alguém falar que você não come o pãozinho, não bebe suco de uva, você não está em comunhão, manda eles mostrar nas escrituras aonde que o Senhor falou. Isso aí que eles falam. Porque o sentido totalmente é outro. Quando eu parto ou divido, eu estou praticando o que o Senhor me ensinou. O amor ao próximo. Partir e dividir. Toda vez que eu comer, eu fazer isso em memória de mim. Não está escrito toda vez que celebrastes a Santa Ceia, façam isso em memória de mim. Divide com um pedacinho de pão para cada, um cálice para cada um e bebe. Não tem essa instrução, não tem data, porque o Senhor estava comemorando a Páscoa, ele era judeu, israelita, comemorando uma comemoração da nação de Israel, que a Igreja Católica transformou em Eucaristia. E quando o protestante saiu da Igreja Católica, que eram os padres que protestaram contra a idolatria, eles viram que o povo não se reunia, não se agregava porque não existia dogma. Dogma é o quê? Quer dizer que é uma verdade absoluta, é uma regra que você não pode questionar. Então por isso que chama dogma. Então eles criaram os dogmas, criaram a Santa Ceia e transformaram o dízimo, que sempre foi em alimento, em dinheiro. Você entendeu? Eu vou tentar aqui rapidamente achar dentro das escrituras aqui uma passagem que fala sobre o dízimo. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Eu vou fazer uma leitura aqui, ó, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, no versículo 22 em diante, que vai falar Deus ensinando o povo como que eles deveriam dizimar, quando que era. A igreja não mostra, mas está na Bíblia. O dízimo é prática do Velho Testamento, da Antiga Aliança. Entendeu? Então vamos lá, vou ler. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir. A terra produzir. A terra não produz dinheiro, irmão. Anualmente. Comam o dízimo. Come. Não é comer dinheiro não, irmão. Ninguém come dinheiro não. Do cereal, do vinho novo, do azeite e da primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolheu como habitação do seu nome, para que aprendam a temer o Senhor, o seu Deus. Qual é o local que Deus escolheu para habitar o seu nome hoje? É no salão? É as denominações? É as placas? Ou é você? Ou sou eu? Porque a palavra diz que nós somos templo e moradia do Espírito Santo. Ou seja, templo de Deus somos nós. O lugar que ele escolheu para habitar é nós. Se fosse para interpretar como se fosse para entregar o dízimo é seu e é meu. Por causa que onde que Deus habita é dentro de nós. O templo de pedra não existe mais onde que era para levar. Então, o templo, esses salões que hoje a gente se reúne, não é o templo de Deus. Não é o lugar que Deus ordenou para construir e consagrar para ele. Você entendeu? O lugar que foi construído, ele construiu com as próprias mãos, que foi em nós. Vamos continuar. Mas, olha aí, irmãos, olha a verdade. Mas, se o local for longe demais, vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, né, irmão? Para carregar e for pesado, então tinha que ser uma fortuna, né? Mas está falando, nós sabemos que é o alimento, né? Nunca foi dinheiro. Agora eu vou mostrar para os irmãos que existia dinheiro e Deus não mandou levar o dinheiro no templo. Fica vendo. Ó, longe demais. Troquem o dízimo por prata. Elevem a prata ao local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. Com a prata, comprem o que quiserem: bois, ovelha, vinho ou outra bebida fermentada,
ou qualquer outra coisa que desejar. Então, juntamente com a sua família, comem e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus, e nunca se esqueçam dos levitas que vivem em sua cidade, pois eles não possuem propriedades nem herança própria. Ao final de cada 3 anos, traga todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenado em suas próprias cidades, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, os estrangeiros e os órfãos e as viúvas que vivam na sua cidade, venham e comam e saciam-se, para que o Senhor seu Deus abençoe todo o trabalho de suas mãos. Ou seja, Deus falava, talvez eu morava longe do templo, ou de algum lugar que Deus escolheu ali, uma sinagoga que seja, para habitar ali o nome dele, onde que tinha um sacerdote. Aí Deus falava assim, é pesado demais para você levar, então vai num lugar, não sei, tipo assim, a interpretação correta, um lugar que ele escolheu para habitar o nome dele, tinha que ser em algum lugar que tinha algum comércio, alguma coisa, né? Então ele trocava aquele cereal, aquele alimento, aqueles animais por prata, que a prata era o dinheiro, e a palavra falou o quê? Compra tudo que a sua alma sentir, tudo, desde de animal, de alimento, até bebida fermentada. Ó, não proibiu de beber, falou que podia comprar até beber. Coma, bebe, se alegra. Só que não esquece do levita que está na cidade. Ou seja, os levitas eram os obreiros da tribo de Levi, filho de Jacó. Não tem nada a ver com pessoa que canta na igreja, que limpa a igreja. Entendeu? Eles tinham que ser lembrados por causa que eles não tinham herança, não tinham terra para eles plantar, para eles cuidar de um animal, para eles poderem ter o trabalho deles. O trabalho deles era servir a Deus. Por isso que o sacerdócio levítico era os únicos que podiam tocar na arca, que sacrificava, porque eles foram escolhidos por Deus para trabalhar para Deus. Então a palavra do Senhor fala para não esquecer. É como hoje. Se a gente formos abençoados por Deus, para não esquecer dos nossos irmãos que estão passando dificuldade, os mais pobres, os mais humildes, como a igreja de Atos fez. Eles dividiam, tinha tudo em comum, entendeu? Eles seguiram o exemplo do Antigo Testamento, mas não levando em consideração o dízimo, mas sim a essência do que Deus quis dizer, entendeu? Você tem o direito de se alegrar, de viver, mas também você tem que lembrar daquele que necessita, você entendeu? Troca por prata, compra com o coração sentir. Tem muitas pessoas que se apegam muito no Velho Testamento e fala que não pode beber bebida alcoólica e tal, tá ali a base. Compra até bebida fermentada, você entendeu? Eu até uns tempos atrás, eu tomava uma cervejinha de vez em quando, né? Mas eu vi que eu não estava tendo controle sobre isso. Eu falei, se eu não tenho controle, é melhor eu parar, porque vai me conduzir de volta à vida que eu vivia. Então eu parei de beber. Só que a Bíblia não condena quem bebe, a Bíblia condena quem se embriaga, quem anda bêbado, brigando com os outros, brigando com a mulher. Mas se a pessoa tem domínio próprio e ela conseguir comprar 1 litro de vinho, tomar de boa em casa, dormir em paz, a Bíblia não condena quem faz isso, meus irmãos. Você entendeu? A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele andou com quem? Com os beberrão, com os comilão. Claro que para converter, para aconselhar, mas em nenhum momento você vê ninguém proibindo alguém de beber. O vinho em Israel é uma bebida como se fosse uma Coca-Cola aqui para nós, não pode faltar na mesa. E é o vinho mesmo, não é esse negócio de suco de uva. Tem um monte de gente que fica falando, irmão, na ceia foi suco de uva, né? Para tentar achar um subterfúgio. Não, foi vinho fermentado. Foi o vinho que Noé, o dia que desceu da arca, plantou uma vinha, fez um lagar, fez o vinho, bebeu, chegou a se embriagar. Tanto que um dos filhos dele zombou, os outros filhos veio de costa, cobriu ele, que ele ficou nu, e o filho dele que zombou foi amaldiçoado. Deus não podia ter castigado Moisés porque ele bebeu, porque ele se embriagou? Não, ele se alegrou por ter pisado na terra, ele se alegrou por Deus ter livrado eles do dilúvio. Então tem todo um sentido, e a Bíblia fala que quando o Senhor voltar, quando a igreja reunir com ele, nós beberemos o vinho novo com ele. Irmão, você está falando que Deus vai chapar todo mundo? Não, irmão, não tem nem noção do que é esse vinho novo, mas eu tenho certeza que vai ser algo que vai trazer uma alegria igual nós nunca sentimos. Então a gente tem que ter o discernimento. Você vê a palavra do Senhor falando, o dízimo uma vez por ano, e eles guardavam uma quantidade durante 3 anos. Aí no 3º ano eles levavam, por quê?
para sustentar aqueles que não tinham condição, o órfão, a viúva e o forasteiro. O forasteiro era aquela pessoa de outra nação que vinha de fora para poder adorar o Senhor no templo. Então a gente vê que existia outras nações, mas a gente não vê a ordenança para eles trazer o dízimo. É por isso que eu falo, eu não sou contra contribuir com a obra, eu não sou contra dar dinheiro para ajudar, desde que seja uma obra sincera, que você lança o teu pão nas águas, depois de muitos dias colherá, porque hoje em dia você lança, mas não tem retorno. Você dizima, você é fiel, ofertante, tudo, quando você precisa de uma cesta. E ó, tô falando de uma cesta. Eu nunca tive coragem de falar ao pastor, minha luz vai cortar, ou meu gás acabou, entendeu? Tem como o senhor me mandar o dinheiro para mim comprar um gás? Irmão, não entrou pouco dinheiro esse mês. Ninguém faz isso, é poucos. Tem alguns que fazem, eu sei que faz, mas são poucos, né, irmão? Agora você chega num ímpio às vezes e conta a sua necessidade, ele se compadece mais do que um cristão. Ele não só te ajuda com o dinheiro do gás, mas com muito mais. Por isso que fala que tem amigo que é melhor, é mais amigo do que irmão, porque tem muitos irmãos que não têm o amor que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Então a gente não pode julgar as pessoas por certas coisas, mas a gente tem que seguir o exemplo da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor falou que o dízimo era uma vez por ano, era fruto do que eles plantavam na terra. Se o lugar fosse longe, trocava por prata. Algumas traduções falam dinheiro, entendeu? E a prata era o dinheiro da época, e para comprar era dinheiro. Compra o que o teu coração sentir, animal, comida, desde bebida forte. Come, se alimenta com a sua família, come o dízimo. E não esquece do levita. Aí agora as pessoas transformaram o dízimo em dinheiro, e ninguém parou para questionar, para saber o porquê, nem quando, nem como. Por que que Deus... Você tem que se perguntar, Deus constituiu o dízimo quando? Por quê? E para quem? Qual foi as condições do dízimo? O povo coração de pedra, tinha posses, e via que poucos que não tinham, eles não ajudavam. E Deus falou, já que vocês não ajudam por amor, então agora vocês vão ter que me dar 10% de tudo. E a primícia de tudo. Porque eu vou ajudar eles, porque eu tenho amor por eles. Vocês que deviam ter amor pelo próximo, como o Senhor Jesus hoje nos ensinou, o povo não tinha, coração de pedra. Noé construiu a arca, demorou 120 anos. E o povo vendo, zombando dele, nunca choveu, nunca vai chover. Você é louco, você está construindo uma arca. A Bíblia fala que quando ele entrou dentro da arca, o anjo selou a arca por fora. Veio o dilúvio, irmão, e matou todo mundo. Assim será também o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos pregando arrependimento. Para de fumar, irmão. Para de beber. Para de se prostituir. Se esforça. Sei que não é fácil. Eu parei de fumar maconha, irmão, lutando contra mim mesmo, porque eu estava viciadíssimo. Eu plantei um pé que eu chegava a comer até a folha. Entendeu? De tão viciado que eu estava. Mas chegou uma hora que eu falei, eu tenho que parar. Isso para mim não está trazendo benefício nenhum. Você entendeu? E tomei uma decisão na minha vida, e graças a Deus hoje eu estou me sentindo muito feliz, muito melhor. Então um conselho que eu dou, por quê? Porque não vai te levar a nada. Então a gente tem que pregar o quê? O arrependimento, a conversão, para as pessoas se render aos pés do Senhor, porque quanto mais rápido nós ganhar alma para o reino do céu, mais rápido o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Pedro fala que a gente tem que apressar a volta de Cristo. Mas como? Ô Senhor, volta. Claro que não, é com as obras. É pregando o evangelho, é anunciando. Hoje eu estou usando as redes sociais, irmão, para anunciar. Mas eu tenho fé que uma hora ou outra eu vou fazer uns folhetos, vou evangelizar na rua. Eu tenho o objetivo de um dia juntar um dinheiro e trabalhar com vendas na rua. Porque ao mesmo tempo eu vou evangelizar e ao mesmo tempo vou trabalhar. Porque eu não quero viver das custas de ninguém. Você entendeu? Então eu quero ter o meu sustento e ao mesmo tempo fazer a obra do Senhor. Entendeu? Então você fica com mais essa palavra, irmão. Espero que os irmãos compreendeu. Não estou falando que você não deve contribuir com a obra, que você faz parte. Se você vê que ela é sincera, se você vê que foi paga as contas e depois... Eu acho que é assim, irmão. A gente tem que se preocupar com a necessidade do nosso irmão. Se tem uma igreja com 50 membros dá R$100 cada um, vai dar 5 mil por mês. É difícil um salão que gasta 5 mil por mês. Então se você somar em um ano, vai dar 60 mil. Vamos chutar por aí, 60 mil. Então, um exemplo. Você não vai gastar 60 mil num ano. Vai sobrar um dinheiro. Pô, não dá pra chegar no irmão que tá terminando de construir uma casa, ajudar ele a construir, comprar os material. Não dá pra perguntar pro irmão se ele tá com o aluguel, com a água, com a luz atrasada, ir lá e pagar pra facilitar a vida dele, pelo menos naquele mês. Não dá pra comprar uma cesta básica e também uma mistura, e também ajudar a pagar uma água, uma luz, irmão. Não dá? Dá, irmão.
e dá para fazer muito mais. A igreja, se a igreja fosse assim, irmão, nós ia ver milagre. Hoje você não vê paralítico andar, cego enxergar. Hoje você não vê, irmão, mudo falar. Hoje você não vê. Por quê? Porque o povo é descrente, o povo é incrédulo, o povo não tem amor. O povo só pensa em si próprio, é amante de suas próprias paixões. É bíblico. O amor esfriou, ó. E não foi só pelo próximo, não, pela obra. Você entendeu? Mas estamos aqui, irmão, tentando ser um incentivo, tentando ser a igreja verdadeira. Entendeu, irmão? Eu quero, irmão, quero que pessoas se unam comigo. Primeiramente, nós estamos unidos com o Pai, entendeu? Para que nós venhamos fazer a diferença, irmão. Não preciso ficar com gritaria, não preciso falar em língua. Eu falo em línguas também, só que a Bíblia fala que aquele que fala em língua e ninguém interprete, fique em silêncio na igreja. Se ninguém interpretar, irmão, fala a si mesmo, porque aquele que fala em mistério e ninguém entende, o seu espírito fala de mistério com Deus, ou seja, nem você está entendendo que a sua alma está falando com Deus. Então, hoje em dia a gente vê uma bagunça muito grande em certas denominações. É um bala-bala pra cá, é um labaçu pra lá e ninguém tá entendendo nada. A Bíblia fala que se alguém passar do lado de fora vai falar que todo mundo é louco, tá bêbado, tá chapado. Você entendeu? Agora, se a gente estiver pregando a palavra, alguém parar pra ouvir e falar, opa, condiz com o que tá acontecendo na minha vida, eu vou entrar nesse lugar e vou aceitar não, né, irmão? Porque quem somos nós pra aceitar? Se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, né, irmão? Por causa que ele não está sendo uma opção para nós. É um dever nós nos render aos pés do Senhor. Porque ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Vou fazer agora a minha leitura aqui nessa madrugada. Vou dobrar meu joelho e vou orar. Espero que os irmãos também que tiveram a condição venham estar orando junto conosco, né? Em nome do Senhor Jesus, e que Deus venha fazer uma obra. Desejo toda sorte de bênção para todos os meus amigos do Face, aqueles que vão ver, aqueles que vão chegar. Você entendeu, meu irmão? Há uma esperança de mudança de vida para todos. Você pode ter matado, roubado, estrupado, feito o que for, desde que você não blasfemou diante do Espírito de Deus, irmão. Você está sujeito ao perdão, mas o Senhor falou, vai e não peque mais. Ou seja, é difícil, mas evita não praticar as mesmas obras, entendeu? Porque a Bíblia fala que quando a gente retrocede, é mais difícil, as últimas obras são pior do que as primeiras. E aquele inimigo que te perseguir, ele volta com mais 7, e esse 7 volta com 7 legião, fora aquele que já te perseguia. Então é uma luta constante. Por isso que hoje a gente fala que não é fácil voltar para o Evangelho. Não é fácil, você quer voltar, mas não consegue. É uma hora que você tem que militar contra a sua própria carne e falar, não, eu devo voltar, porque eu temo a Deus. Eu creio que o céu vai se abrir e ele vai voltar para buscar os salvos. E nesse momento eu quero fazer parte dessa grande festividade para aqueles que vão subir. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. E eu não vou desistir não, irmão. Todo dia eu vou gravar um vidinho, vou passando umas palavras que Deus tocar no meu coração, certo? Eu acho que pregação tem que ser assim, irmão. A gente tem que aprender algo. Não tem que ficar escutando profecia. Não, a gente tem que aprender algo para a gente levar para a nossa vida. Algo que a gente vai falar, não, eu entendi o que o irmão falou, certo? Absorvi e eu vou tentar colocar em prática. Quando o pastor vir falar para você Malaquias 3:10, você fala para ele, lê o versículo 1 primeiro para mim, pastor. Aí ele vai ler lá, peso da palavra do Senhor sobre a nação de Israel. Malaquias foi levantado para exortar o sacerdócio levítico e o povo que não estava trazendo os dízimos de acordo com o que o Senhor ordenou. Então, pessoas estavam necessitadas e outros estavam se beneficiando mais. A palavra não fala que era com todas as nações, era com a nação de Israel. O primeiro pacto, irmão, foi feito com a nação de Israel. As tábuas que ficavam na Arca da Aliança era com a nação de Israel. Hoje, quem que é a Arca da Aliança para nós? O Senhor Jesus Cristo, entendeu? A Arca da Nova Aliança, entendeu? É Cristo. Então a gente tem que saber separar. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Tenha uma ótima noite aí. Tamo junto. Glória, graça e paz.